Só para te responder hoje, tá bom? Eu creio. Amém. Pode ir em paz, Deus te abençoe. Aleluia. Meu Deus. Hoje se você veio pedindo uma resposta para o Senhor, que às vezes a gente se pergunta, Jesus, o que está acontecendo? Meu Deus. E talvez hoje você está até bem, mas já aconteceram coisas que Jesus precisa voltar para te contar um pouquinho sobre por que aconteceu, para que você seja plenamente curado e restaurado nele nesse tempo. Obrigado, louvor, vocês são muito lindos. Eu oro para vocês saírem, né? Tá bom. Eu estava ontem, eu vou só ler um versículo e vou deixar vocês sentarem para ouvirem a palavra. Eu estava ontem, abri um Instagram e veio um vídeo para mim. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme A Cabana. Eu já assisti aquele filme pelo menos umas 200 vezes. E sempre que alguém chega em casa eu falo, quero assistir A Cabana. E a Tainara não aguenta mais, então eu preciso, cada amigo novo eu tenho que assistir A Cabana junto, porque ela já não aguenta mais ver. Mas eu gosto muito porque tem uma mulher que faz o papel de Deus nesse filme, né? E aí ela olha para o homem que está sofrendo, que passou por um grande sofrimento, e ela fala uma frase que para mim é muito forte, representando Deus. Ela fala assim, que quando tudo que você consegue ver é a sua dor, você não consegue me ver. Quando tudo que você consegue ver é a sua dor, você não consegue me enxergar. E essa cena sempre me toca muito, e eu volto ela repetidas vezes. E aí ela olha para ele no outro momento e fala assim, você não consegue ver, mas eu estou trabalhando em todo o tempo. Se você está entendendo bem, esse mesmo Deus, Ele não apareceu para mim nesse vídeo à toa para falar com você hoje, eu tenho certeza. Que Ele está te olhando nos olhos hoje e está falando assim, quando tudo que você consegue ver é a sua dor, você não consegue me ver. Mas eu estou trabalhando o tempo todo. 2 Reis capítulo 4, versículo 1. 2 Reis capítulo 4, versículo 1. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir comigo. 2 Reis capítulo 4, versículo 1. Quem encontrou diz amém. Está com a Bíblia, né, Vaza? Aleluia. 2 Reis 4:1 diz assim: certo dia a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você foi enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e os seus filhos viverão do que sobrar. Feche os seus olhos, vamos orar por essa palavra. Papai amado, eu quero te agradecer por essa palavra, e eu sei que hoje você vai falar com os teus filhos de uma maneira linda e nova. Jesus, obrigado porque você é um Deus que é uma fonte inesgotável. Obrigado, Jesus, porque o Senhor jamais vai nos deixar faltar. Você não perde o controle de nada. Jesus, fala aos nossos corações essa noite. Pai, eu sou só um vaso, se eu não for cheio do Senhor, de nada serve. Então me enche, Pai, eu te peço humildemente. Fala com os seus filhos hoje através da minha boca. Usa a tua palavra e entra em cada coração como uma faca afiada. Pai, eu repreendo todo e qualquer espírito maligno que queira interferir nos ouvidos dos teus filhos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar o seu assento. Eu quero compartilhar com você essa palavra e... meu Deus, como eu chorei hoje ouvindo essa palavra. Eu sempre passo a manhã inteira de quarta-feira e mais perto do horário do culto,
Eu sempre passo esse tempo inteiro revisando, porque eu não estudo a palavra para pregar, eu estudo a palavra para viver, meu irmão. Todo dia eu estou lendo a palavra, eu estou fazendo esboço, eu estou anotando, eu estou pensando naquilo que Deus quer falar, porque a palavra vem para mim mesmo, vem para o meu coração. E hoje, quando eu fui revisar a palavra que o Senhor tinha falado, que queria trazer essa noite, pela manhã eu passei a manhã inteira chorando, tive que tomar 2 remédios de enxaqueca, tanto que eu chorei. À tarde eu voltei para revisar de novo e eu falei, Jesus, que coisa forte. E eu espero muito que esse mesmo Espírito fale com você essa noite. Porque eu já tinha lido essa palavra diversas vezes, mas nunca nessa janela. E hoje essa janela está aberta aqui. Eu quero te levar para a casa dessa mulher, só para você entender o contexto dessa história. E eu queria que a Monique viesse aqui rapidinho. Monique tá forte hoje, né? Te peguei hoje para Cristo, vem cá. Pode ficar olhando assim para mim, para você não ficar com vergonha deles. A Monique agora vai representar essa mulher que eu acabei de ler a história. Essa viúva que perdeu o marido, e eu quero te levar para a casa dela. Porque com certeza você conhece alguma casa parecida com a casa dessa viúva. Eu não sei se você conhece assim, mas eu tenho muitas pessoas na minha família, minhas tias, meus tios, algumas pessoas que servem a Deus, que você fala, esse aí serve a Deus porque serve de verdade. Esse aí não serve a Deus porque quer, não, esse aí não é porque quer estácio, é porque ele serve a Deus, ele ama. Você conhece alguém assim, que você olha para ele e fala, tem cheiro de Jesus? Você conhece? Essa pessoa que está do teu lado, né? Elogia ele e fala, é você mesmo. Pelo amor de Deus, é. E a casa dessa mulher, dessa viúva, já vou te liberar, irmã Monique, só para eles terem uma representação. É a casa de uma pessoa, vamos imaginar assim, que fez tudo certo. Essa pessoa doou para quem precisava, ela se doou para a obra de Deus, ela serviu. Mesmo em dias que ela estava chorando, ela não deixou de ajudar os outros. Essa casa tem cheiro de bondade. Eu tenho uma casa da minha tia que, rapaz, ela não tinha muita condição, mas ela comprava pão francês, que no Maranhão a gente chama de pão de sal. Comprava o saco de pão francês, que era o que dava, passava manteiga, fazia para os meninos todos. Iam todos os primos, 100 crianças na casa dela, misericórdia. Morava todo mundo no mesmo bairro. Ela fazia um kisuke, você sabe que é kisuke, é forte. Meu irmão. Mas minha tia, que chama Arlete, que é uma bênção, o que ela fazia? Ela pegava o liquidificador, pegava o kisuke, batia com gelo, que parecia natural. E você viu, não estamos mortos, estamos vivos, então é bom, aleluia. Comíamos os pães a todo mundo e tal. Então a casa dessa minha tia tinha cheiro de quem pagou o preço. Os dois não tinham muita condição nessa época, meu irmão, mas você entrava na casa deles, não tinha casa nenhuma que você se sentia mais amado do que lá. Ela fazia questão de fazer a melhor tapioca. Alguém já comeu tapioca? É bom, né, gente? Ela fazia a tapioca com manteiga e ela fazia pão, e quando você chegava tinha um cuscuz. Quem já comeu cuscuz? É bom demais. E ela fazia tudo para servir você, e você se sentia bem, Monique, naquela casa. É mais ou menos igual a sua, que é uma casa maravilhosa. Eu fui lá, você serviu para mim o melhor cachorro quente, o melhor bolo. Meu irmã Monique faz um bolo, ela não te deu não, então ela não te ama. Brincando, irmã Monique, eu só queria te causar aqui contigo. E aí você vai para casa e a pessoa te serve, ela entrega o melhor. Não tem gente, que apesar de tudo que passou, faz questão de entregar o melhor. Não tem gente que apesar de tudo que viveu, e eu olhava para ela e falava, caramba, toda a família da minha tia era do interior. Toda a família estava muito longe, ela tinha passado por vários traumas, perdido muita gente, e mesmo assim, nunca vi alguém tão graciosa, tão maravilhosa. Até hoje ela é assim. Você chega na casa dela, você se sente alegre. E a casa dessa viúva era desse jeito, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, Monique, que o marido dessa mulher servia ao Senhor. E quando você vai olhar a tradução no hebraico dessa palavra servir, que está aqui nesse texto, não é servir alguém que vem para a igreja para poder fazer cena e dizer que está numa escala, ou dizer que eu faço parte de uma comunidade. Esse servir, quando você vai ver o significado do hebraico, significa alguém que gastava a vida. Significa alguém que amava estar na presença de Deus e que dedicava a vida, a obra, a causa e a estar na presença, que é muito diferente. Tem muita gente hoje dentro da igreja, não quer dizer que serve de verdade.
Não quer dizer que ama de verdade. Mas essa família servia de verdade. Mais ou menos como a da irmã Monique. Meu Deus. Aí, Ju, vem cá. Fica aí do lado dela, Ju. A irmã Monique também tem uma amiga que serve a Deus de verdade, que é a irmã Ju. Você tem um amigo que é assim, na tua vida, que te ajuda, que te encoraja, que te levanta? Então, ela tem uma amiga. E a Bíblia diz que aquela família servia ao Senhor com alegria, mas quando esse capítulo começa, ele começa muito desafiador, porque diz que essa mulher era viúva e tinha perdido o marido. Faz cara de triste aí, irmã Monique. Agora vai saindo assim arrasada, leva ela, irmã Ju, arrasada. Por favor, encene direito, aleluia. Obrigado. Era só para causar com você mesmo hoje. Essa mulher tinha uma vida de postura diante de Deus, ela era correta, íntegra. Porque tudo que está nesse texto aponta para isso. Só que aí o marido morreu. Um homem íntegro que serve a Deus morreu e deixou a mulher com dívida. A gente tem a mania de dizer que crente não pode passar por nada. O nosso louvor é aquele: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te ver na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Olha o bonito no palco. Esse versículo diz que aquele homem servia ao Senhor, mas não combina, porque ele diz que ele deixou a mulher com dívida e os filhos. E como tinha dívida, os filhos seriam dados como quitação dessa dívida. Olha a desgraça, uma casa que tem cheiro de Deus, que tem cheiro de gente que serve, está com dívida e os filhos vão ser dados para poder pagar a dívida. Eu comecei a olhar para aquilo, pastor Mamãe, eu falei, não combina, não dá certo. E aí eu começo a pensar que aquela mulher dentro de casa sozinha, com os filhos, pensando que eles seriam levados por causa de uma dívida, deve ter começado a pensar uma pergunta que talvez você não tenha coragem de fazer em voz alta, mas talvez você já tenha feito muitas vezes na sua cabeça: valeu a pena? Eu fiz isso no dia que eu estava num quarto, dia 19 de dezembro, quando minha filha morreu ainda na barriga da minha esposa, e tinha 7 meses, e eu achei que eu ia pegar ela no colo. Naquele dia tentou passar essa pergunta na minha cabeça: valeu a pena? Falar tanto de milagre, falar tanto de Deus, falar que Ele pode fazer, falar que Deus é tão lindo, tão maravilhoso, tão justo, tão santo. Vale a pena quando você vê você passando por uma situação que você fala: não é possível, eu prego tanto sobre cura, eu estou todo dia declarando na igreja que se você sonhar, que se você pedir, Deus vai realizar os sonhos do teu coração. Como eu estou assim nesse momento? E com certeza, gente, aquela mulher na casa dela pensava isso: valeu a pena? Deus, meu marido te servia. Deus, nós estávamos no teu altar, como assim? Será que valeu a pena estar aqui nessa situação? Aí ela vai para o profeta e começa a contar para ele: o meu marido, ela chega dando carteirada, ela chega dizendo: o meu marido servia a Deus. Ela começa dizendo as obras dela e do marido, para dizer o porquê ela merecia receber daquele profeta alguma coisa. Por que ela merecia receber cura? Por que ela merecia receber o sonho dela realizado? Por que ela merecia que os filhos dela não fossem levados? Ela começa dando carteirada, contando quem ela era. Mas deixa eu te dizer uma coisa: graça que precisa ser paga não é graça, é pagamento de salário. Você não precisa declarar nenhuma obra para que Deus tenha graça de você. Ele já tem graça de você. Ele já ama você. E deixa eu te falar, Deus vai te dar livramento não porque você merece, não porque você já serviu muito. Ele vai te dar porque Ele já te escolheu. Meu irmão, eu amo um Deus que não depende do que eu faço. Ele já escolheu fazer. A Bíblia diz que antes que eu estivesse no ventre da minha mãe, o meu Deus já tinha contado todos os meus dias. Eu quero dizer uma coisa para você agora aqui essa noite: Deus não perdeu o controle, porque antes de você nascer Ele já tinha sonhado, já tinha escrito tudo que ia acontecer com você. Só que nessa hora de ontem a gente começa a perguntar: valeu a pena? Você já se perguntou isso? Pergunta para essa pessoa aí que é amada, que serve a Deus, pergunta para ela: valeu a pena? Pergunta se valeu a pena aceitar Jesus, servir a Jesus. Pergunta para ela: valeu a pena?
Essa pergunta valeu a pena. Ela mora debaixo, ela é a maior dor, pastor Amor, de todo mundo que serviu e não recebeu em troca. Gente, eu não queria ver vocês chorando tanto assim hoje não. Desculpa, eu vou parar. É a pergunta que a gente faz quando a gente cria uma expectativa por algo e a gente pergunta a Deus, cara, o que está acontecendo? Só que Deus não responde a esse tipo de pergunta com uma resposta prática, como se estivesse respondendo uma prova. Ele responde como respondeu essa mulher, mandando um profeta na porta da casa dela. Talvez um dia ela estava no quarto, ajoelhada, chorando e orando, como você talvez tenha ficado em alguns momentos, dizendo, Deus, como valeu a pena? E ela esperava Deus bradar do céu, dizendo, ó mulher, eu estou contigo. Ao invés disso, Deus estava preparando um profeta do outro lado. Ao invés disso, Deus estava mandando em direção dela exatamente o que ela precisava para receber a multiplicação. Em vez disso, Ele estava trabalhando. E algo que eu quero dizer para você hoje aqui, que é algo que você precisa guardar no teu coração. Nem sempre Deus vai ficar te respondendo da forma que você quer. Não seja mimado, Ele não vai ficar aparecendo no teu quarto gritando, filho, esse é o próximo passo. Isso não quer dizer que Ele não está trabalhando. Pelo contrário, tudo que você precisa para o próximo passo, Ele já preparou. Irmão, quando você pensa que nada deu certo, Deus já escreveu o que vai ter amanhã. Você está esse mês dizendo, Deus vai acabar, e Deus falando, ela nem sabe que no final do ano eu já preparei uma surpresa para ela. Você está falando, Deus, nessa estação o negócio está muito complicado. Deus está falando, minha filha, eu vi você me servindo, eu sei quem você é, eu não vou deixar você morrer, eu não vou deixar você paralisado, não vai ser agora que vai acabar. Você pode me ajudar? Profetiza para essa pessoa, declara para ela, não vai ser agora que vai acabar. Jesus. O credor está chegando, vai cobrar a dívida, os filhos dela vão ser levados. Aí ela chega para Eliseu, falando, meu marido serviu, eu preciso, mas está faltando, na minha casa não tem nada. A pergunta do profeta para ela, sabe qual que é, pastor? Porque um monte de gente vai conversar comigo, aí eu sento e escuto. Aí é o dia inteiro contando. Porque, pastor, você não sabe, ela é uma praga. Eu vou matar essa mulher. Aí a mulher, pastor, você não sabe, ele é uma praga, eu vou matar ele. Aí começa a contar tudo de ruim que está acontecendo. Não tem dinheiro, não tem não sei o quê. Aí você escuta tudo. Aí a pergunta do profeta Eliseu foi o seguinte: o que você tem em casa? Ele não fica pedindo, me passa o histórico inteiro para eu poder ver se é possível. Eita, Espírito Santo. Ele não fica, me passa tudo que aconteceu para eu ver se dá para fazer. Deus não olha se dá, porque Ele já sabe que dá. O que Ele pergunta é, o que você tem em casa? A pergunta de Deus hoje para você é, me conta o que você tem. Aí sabe o que ela fala? Nada. E ela podia ter parado aqui. E é isso que a gente faz muitas vezes, nada. Porque a dor cega a gente de enxergar que mesmo sendo pouco, a gente já tem alguma coisa. Meu irmão, pouco é nada? Não, pouco só é pouco, mas não é nada. Só que ela começa dizendo nada, aí ela completa, exceto, nada exceto. E hoje eu quero focar nisso. Qual que é o teu exceto? Eita, Espírito Santo. Porque Deus está perguntando, o que tem aí? Você fala, nada. O que tem é só, exceto isso. Davi era o exceto da casa dele. O pai dele deixou ele escondido lá com as ovelhas. Quando perguntou para ele, não tem mais ninguém? O pai dele, nada, exceto um coitadinho cuidando das ovelhas. E foi exatamente ele que foi ungido como rei de Israel.
José era o exceto. Estava na prisão, não era ninguém. Não tem ninguém para ser governador, exceto exatamente o cara que Deus escolheu. Talvez o que você está falando, que é pouquinho, que é exceto, é exatamente o que Deus vai usar para fazer a virada que você precisa nesse tempo. É por isso que você nunca pode olhar para você e dizer: Deus, esse casamento é exceto, a minha vida é exceto, o que eu estou fazendo é exceto, o que eu estou fazendo é muito pequeno. Porque não é você que faz a diferença, o que faz a diferença é o que está sobre você. Então quando Deus pergunta: Lucas, o que você tem? Eu tenho que falar: Deus, eu posso até falar mal. Oh meu Deus, eu gosto muito, meu irmão, quando eu chego nos lugares e as pessoas me apresentam. Eu cheguei esses dias num churrasco, aí falaram assim: esse aqui é o meu pastor. Aí tinha um cara mais velho, ele olhou assim: jovem, né? Jovenzinho você, mas tá melhor hoje. Antigamente eu olhava e dizia: não, hoje ainda está melhorando. Eu amo ser o exceto de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. A Bíblia diz que ela fala: exceto um pouquinho de azeite na botija. Um pouquinho de azeite na botija é nada? Deus está te perguntando hoje: um pouquinho de azeite na botija é nada? Por que você está falando que não tem nada? Deus quer saber se o pouquinho que você acha que tem está à disposição dele. Porque o que não está à disposição não tem como ser multiplicado. Porque toda vez que alguém te pergunta, você fala nada. Você acha que é os outros que podem fazer, você acha que é alguém que vai abrir a porta, você acha que é algo que vai acontecer, e Deus não vai deixar, porque Ele quer ser o que você use, é o que você tem, você está escondendo. Tem um óleozinho por aí, só para eu mostrar aqui, Maju. Obrigado, viu? Obrigado. Eu vou só mostrar, comparando, tá? Que não é uma botija de azeite, mas ela fala nada, exceto uma botija de azeite. A mulher estava tão dentro da dor que ela não conseguia ver. Azeite, pastor Valmor, era o que era usado para ungir reis. Eu vou te trazer aqui um significado mais teológico. Azeite era exatamente o que Samuel usou para descer sobre a cabeça de Davi e consagrar o que ele seria. O que aquela mulher dizia que era nada, era exatamente a substância física na terra da unção que Deus derramava sobre tudo que Ele queria multiplicar. O que aquela mulher dizia que era nada, era a representação do céu na terra, dizendo: onde isso aqui passar, eu estou lá. Gente, quando você começa a entender a profundidade do que Deus faz, você fala: Jesus, como eu sou bobo. Aí ela fala: nada, exceto exatamente o que Deus precisa para fazer o que Ele quer fazer. Aí o profeta olha para ela e fala o seguinte, está em 2 Reis 4:3: vai e pede vasilhas emprestadas de todos os teus vizinhos, e pede muitas. Eu quero só te contar algo sobre isso que talvez você não saiba. Pedir vasilha naquela época não era tão simples como hoje. Você vai na casa de alguém, não sendo Tupperware, você pode levar. Porque se for Tupperware, complica um pouco mais. Então você vai, a pessoa coloca um bolo e fala: leva, eu faço questão. Só que vasilha naquela época era um patrimônio. Você usava para guardar azeite, vinho, grão. Não era igual hoje, tão fácil, tão... Então você ir pedir uma vasilha para alguém, que era um bem tão precioso para a pessoa, era você deixar claro que você estava precisando. Significava dizer assim: eu estou precisando muito, eu estou necessitado. Peraí que eu vou te falar exatamente o que Deus está te falando essa noite. O profeta faz a mulher bater em todos os vizinhos, olhar no rosto de todos e pedir a coisa que era preciosa para eles também, deixando claro: eu estou precisando. Ela teve que olhar no olho de todo mundo da vizinhança e dizer: eu estou vulnerável, eu preciso de ajuda.
vou te dizer uma coisa que é um espírito que é muito difícil em Alphaville, mas que você vai quebrar em nome de Jesus. A quantidade do que você quer receber e a porção do que você quer receber é exatamente o mesmo tamanho da humildade que você precisa ter. No reino de Deus, quem não desce não sobe. Você empinou muito o nariz, gatinho. Olha o gatinho de Jesus. Você está se achando muito. Você acha que não, mas a gente começa. Mas sabe o que Deus faz? Senhor, quebra o meu orgulho. Vai na casa de todo mundo, olhar no rosto e falar que está precisando. Porque isso nunca foi humilhação. Isso é sinal de que você sabe de quem você depende. Quando você é humilde, você não está preocupado de bater na porta de ninguém. Antigamente, quando não tinha nada, tinha coragem de pedir tudo. Agora que tem um pouquinho, tem medo de passar vergonha. Tem medo das pessoas olharem e zombarem, falando: quem você... Olha só, o coitado está precisando disso. Agora você não quer passar por nada. É um mais orgulhoso do que o outro. Você olha aqui, é uma guerra de ego enorme. Para dizer assim: não, eu venci. Não, eu superei isso. Não, é fulano que fez, eu não fiz. Deus está falando: desce. Olha no olho de quem está ao redor e diga: eu preciso. Olha no olho de quem está ao redor e diz: eu sei que eu dependo de Deus. É isso que ele fala: pega as vasilhas. Porque antes do milagre vem a humilhação do pedido. Vem descer. Você pode me ajudar? Fala para essa pessoa assim: seja humilde. Ninguém gosta disso. Agora ninguém mais está chorando. O milagre que Deus queria fazer na vida daquela mulher era maior do que o que ela estava disposta a pedir. E a multiplicação que Deus quer fazer na tua vida pode ser maior do que o que você está disposto a descer. E se você não descer, não tem como Ele multiplicar. Porque você pode até ter um pouquinho de azeite em casa, só que você vai precisar de vasilha. E vasilha é só na proporção que você tem coragem de descer. O problema de hoje é que todo mundo quer óleo, mas ninguém quer vasilha. Porque pedir é vergonhoso. Eu preciso ter, pastor amor, eu preciso mostrar no Instagram que eu estou bem. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu não estou perdendo. Eu preciso mostrar que eu não servi à toa. Eu preciso mostrar que eu servi ao ministério, mas que eu me saí bem. Que ministério é esse que não perde? No ministério de Jesus ele perdeu tudo, entregou tudo. No ministério de Jesus ele entregou a própria vida. Que discípulo é esse que não tem coragem de descer? Meu irmão, quem tem que crescer na tua vida é Jesus, não é você não. O tamanho do milagre foi proporcional ao tamanho da humildade. Aquela mulher foi em toda a porta, pediu as vasilhas. E aí, eu quero falar aqui com pessoas específicas, tá? Primeiro, você que é empresário. Quem te trouxe até aqui foi Deus. Você não precisa se preocupar de aparecer para ninguém não, meu filho. Se precisar, vai para cima. Seja humilde. Você que tem ministério, para de se achar, de ter orgulho, de ter ego. Se não fosse Deus, você nem estaria nesse lugar e nessa posição. Pede vasilha quando precisar. Lembra de quando você não tinha nada, que você saía de porta para porta, você não tinha vergonha de nada. Agora o bicho é orgulhoso. Deus quer te entregar mais. E Ele está perguntando: cadê a vasilha que você trazia antes? Cadê o jeito que você orava antes? Cadê o jeito que você entregava antes? Cadê a vasilha? Sem vasilha não tem como eu fazer. A mulher vai e pede vasilha para todo mundo da vizinhança. Deixa claro: eu preciso. Vou finalizar já a história. Ah, meu Deus. Aí ela trouxe as vasilhas e Eliseu deu a segunda instrução. Pergunta: qual foi, pastor? Entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e vai derramando azeite em todas as vasilhas. O maior milagre que a gente vê nessa história acontece com a porta fechada. Todo mundo sabia que a mulher estava precisando, mas ninguém sabia o que estava acontecendo no quarto. Aí Deus hoje falou tanto comigo que foi essa hora que eu chorei demais.
Eu sou assim, filho, eu te construo no quarto. Deixa quem está fora achar o que quiser. Ele está precisando. Problema seu. Eu estou construindo um quarto com Jesus. Ela está sendo humilhada. Problema de quem está achando. Eu sei o que Deus está fazendo dentro do meu quarto. Quando eu entro lá, eu vejo Ele multiplicando. Eu vejo Ele trabalhando na minha vida, na minha casa, no meu coração. Quando eu fecho a porta do meu quarto, eu sinto o Espírito Santo se movendo. Meu Deus, eu não preciso que ninguém veja. Eu estou vendo Jesus trabalhando na minha vida. Sabe o que você não vê? Porque você está igual aos outros na plateia. Você está igual aos outros assistindo. Se você estivesse no secreto ouvindo a voz dele, você ouviria os segredos que ele vai contar sobre você. Você ouviria ele te contando sobre o teu futuro, o porquê isso está acontecendo, mas você não escuta porque você olha do mesmo olhar dos outros. Que cara, tá difícil. Eu olho o que está acontecendo de fora, ao invés de olhar para dentro. Os filhos iam ser vendidos como escravos para pagar a dívida. Nessa hora, Eliseu manda eles para dentro do quarto. A mãe fica aqui. Vem cá, Bárbara, rapidinho, só representar aqui rapidinho. Quem é baixinho assim que parece criança para vir aqui? Cadê o povo? Vem cá uns dois. Que é isso? Vem cá, Pietro, você que é bem baixinho. Pietro que é bem baixinho. Vem cá, Jonathan, você que é bem baixinho. Vem cá, Jonathan. Ó, os dois filhos. Aí, segura aqui, Pietro. Você que é bem baixinho. Aí você finge, Bárbara, que está jogando o óleo. Aí, preste atenção. Tinha só um pouquinho de azeite na botija. Os filhos ficaram no quarto. Os filhos passavam a vasilha para a mãe mãe derramava um pouquinho de azeite, ia passando, aí passa para o Jonathan, aí entrega para a Monique. Não, tem que fingir, Jonathan. E eles iam fazendo isso. Só que os dois iam ser vendidos como escravos. Gente, nessa hora que eu parei, a mulher ia perder os 2 filhos. Naquele dia eu ia buscar eles. Ela entrou no quarto, fechou a porta. E além dos filhos não serem levados, a multiplicação começou ali, junto com eles. A Bíblia diz que ela virava, e enquanto ela virava, as vasilhas se enchiam. Com a porta fechada. Com parte do problema de quem ia ser levado. Só multiplicava. E ele trazia outra vasilha e multiplicava a vasilha. Trazia outra vasilha e multiplicava a vasilha. Trazia a vasilha e multiplicava a vasilha. Meu irmão, até que encheu tudo. O filho passava para o outro. E a Bíblia diz que não baixava. Ela enchia a vasilha e não descia o nível da botija. Quando eu fui estudar a fundo isso aqui, eu vi que o azeite parou, não quer dizer que acabou. Quando as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: traz-me ainda outra vasilha. E ele disse: não há mais vasilha. E o azeite parou. O azeite não acabou, ele parou porque não tinha mais vasilha. Aí quando a gente vai ver isso, parece que no texto é só semântica, é só falando assim, parou e tal, por nada. Não é aleatório. Aí eu travei aqui quando Jesus me disse: filho, a limitação não estava na botija, nem no azeite que aquela mulher tinha. A limitação estava na mulher. Quanto mais vasilhas ela me trouxesse, mais cheia ela ficaria. E aí Deus começou a me dizer: sabe qual é o teu problema? Eu te entreguei tudo que você precisa. E o único que pode limitar o que eu vou fazer é você. Se você não me trouxer mais vasilha.
Porque tem gente que começa bem, levando vasilha para Deus o tempo inteiro, depois termina mal porque não leva mais nada. E aí Deus está perguntando hoje para você: qual foi a última vez que você me trouxe vasilha? Gente, eu estou preocupado com vocês estão me olhando assim, meu Deus, pastor. Tem um padrão que eu observo nas pessoas que eu vejo em igreja, em ministério, que geralmente assim, elas começam muito bem, apaixonadas, é aquele primeiro amor, uau! Meu irmão, deixa eu te falar, a pessoa apaixonada, ela vem na igreja, quando ela entra, ela já começa a chorar, começa a falar em línguas. Eu conheço o Luiz, que é recém-convertido. Você olha para ele e você fala: bom dia, Jesus é bom. Ele, Aí tem gente que fala assim: pastor, eu fui nos Estados Unidos numa igreja lá na Bethel, pastor, quando eu entrei eu me arrepiei inteiro. Eu falei: claro, todo mundo lá está com sede. Vai gente do mundo inteiro para lá para fazer uma só coisa: buscar Deus. É diferente de quem está em Alphaville de bobeira e fala: hoje eu vou na igreja, vamos ver. É diferente de quem chega cansado e resolve entregar para Deus mais ou menos. O problema não é o pastor, não é a parede, não é a igreja, é a sede do povo. É uma sede que já acabou, é uma fome que não tem. Não existe nada que vai satisfazer, meu irmão. Não existe nada que vai bater, sabe porque a sede não é de Jesus. Qualquer lugar, pode ser uma casa, cair aos pedaços, que tiver adorador de verdade, reunido de verdade. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Então Jesus está onde tem gente com fome. Jesus está onde tem gente com sede. E aí qual é o perigo da vida espiritual? A adoração é muito intensa porque é novo. Aí eu entro na igreja, eu levanto a mão, é tudo novo, eu estou apaixonado, aceitei Jesus. Aí eu adoro com intensidade, eu trago vasilha. Eu trago comigo um monte, sabe por quê? Porque eu quero voltar cheio. No começo, a nossa oração é diferente. A gente ora que a gente está aprendendo: oh Jesus, faz papai. Até a primeira frustração vir. Até a primeira decepção com o homem vir. Até a gente ver que a resposta do que a gente pediu não era bem aquela e Deus mesmo assim fez. Aí vai mudando, aí você vai ficando mais... É porque eu estou mais racional. Você não está mais racional não, você está mais descrente mesmo. Não é porque eu estou mais assim, não é porque você perdeu o primeiro amor mesmo. E eu não tenho nada a ver com a tua expectativa. Eu não estou nem preocupado quando vem gente no culto. Deixa eu te falar, aqui vem artista, celebridade, influencer, pastor, não sei das quantas, carteirada de não sei da onde, pastor que é não sei o que, gente grande de não sei da onde. Deixa eu te falar, eu não tenho nada a ver com a tua expectativa. Eu vim aqui fazer uma só coisa: adorar o nome daquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração. Sabe uma coisa que você não pode ficar preocupado? Meu Jesus, eu estou aqui em Alphaville, peraí, porque eu tenho que ir na igreja, deixa eu ver se o louvor é igual da outra, deixa eu ver se o som está igual. Meu irmão, tem uma coisa só que a gente precisa fazer: ter sede e fome de Jesus, trazer vasilha para Ele encher a nossa vasilha, porque quando a gente tem sede Ele dá. Meu Deus. Aí eu tenho vasilha em abundância no começo, aí o azeite vai correndo, porque eu tenho vasilha. Então quanto mais eu trago, mais Deus vai derramando. Aí com o tempo a vasilha vai diminuindo. Aí eu já não oro mais igual. Eu venho para a igreja, minha expectativa já não é mais igual. Eu já sento falando: vamos ver o que tem hoje. Pega o telefone, que ninguém está pegando hoje. Olha o WhatsApp para filmar, pode, fica tranquilo. Olha o WhatsApp. Eu nunca vi alguém entrar na presença de um rei, de um presidente, e fazer de conta que ele não está lá. Quando você faz isso, você não está fazendo comigo. Não se preocupa não. Não tem nada a ver contigo. Nada a ver contigo, não fico chateado. Eu não entraria na presença de um rei e trataria de qualquer jeito. Começa a faltar vasilha. Adoração vai virando cena. E esse é o problema do Brasil e do mundo. Quando a adoração vai virando performance, vai virando um negócio que é a técnica, e vamos ver porque tem que ser bonito, vamos ver o som. Aí a gente começa a se preocupar só com isso. Não é que não tem que ser excelente, mas o problema é quando começa a virar isso. Aí eu comecei a chorar tanto, porque Jesus dizia: cadê a vasilha do meu povo? É por isso que está todo mundo com burnout, depressão, ansiedade, desesperado, mesmo no meio do povo de Deus. Porque acabou a vasilha.
Aí eu falo, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais unção, eu não tenho mais nada. Claro, filho, você não faz mais o que você fazia antes. Você perdia tempo comigo. Você olhava para mim, não para as pessoas. Você tinha vontade de estar na minha presença, agora não tem mais. Menos vasilha. Aí o azeite foi parecendo menor. Mas a culpa é da botija? Se a fonte é inesgotável, a culpa é da fonte? Aí você está culpando Deus por quê? Se a fonte dele é inesgotável. O que acabou foi vasilha, filho. Meu Deus, gente, eu vou finalizar, eu prometo, mas é porque tem muita revelação nessa palavra. Aí eu aprendo que a fonte não era nem a botija. Aí Deus começou a falar comigo também, eu me quebrei, comecei a chorar, eu estava assim hoje. Porque tem muita gente que coloca expectativa também na botija. Fala, minha fonte é aquilo ali, é o meu trabalho, é aquele pastor, é aquele fulano, é aquele negócio. Meu irmão, vou te dizer qual é a fonte. Lembra de João capítulo 4, quando Jesus está num poço? Aí a mulher chega com a vasilha. Essa história não tem como. Jesus está no poço sentado, entra a mulher com a vasilha. O mesmo padrão dessa história. Aí Jesus diz à mulher: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, você pediria e eu te daria água viva. E ela perguntou: Senhor, você não tem como tirar a água, o poço é fundo, onde então tem essa água viva? Meu irmão, essa pergunta estava certa, porque se não tem balde, como que tira? Aí Jesus responde a mesma coisa que é poderoso em 2 Reis que a gente está falando: todo que beber dessa água, todo que beber dessa água, dessa fonte aí que você tem, vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que vai saltar para a vida eterna. Aqui o que Jesus está dizendo é que eu recebi de presente uma fonte dentro de mim. Gente, isso aqui, se você sair daqui hoje com essa palavra impregnada na tua vida, acabou, nada mais te vence. Porque quando você for contar qualquer coisa, você vai lembrar: por que eu estou pensando nisso? A fonte não está fora, está dentro. Eu não transbordo de fora para dentro, eu transbordo de dentro para fora. O que quer dizer que toda alegria não vem do que me acontece, vem de dentro. Toda paz não vem do que alguém faz para mim, vem de dentro. Quando foi que eu parei de ter Jesus como a minha fonte? Eu falo da mulher do poço, mas às vezes eu sou como ela. Às vezes eu vou ali achando que eu vou matar minha sede, quando dentro da minha casa eu já tenho Jesus como a fonte inesgotável. Eu não preciso que alguém me dê mais água, eu já tenho ela dentro de mim. Aí eu olho para essa história, meu irmão, presta atenção. Aí eu começo a pensar o seguinte: pastor Valmor, se eu tenho essa fonte, quanto mais eu dou, não diminui o que eu tenho, mais eu transbordo. Então quando eu der e alguém não me entregar de volta, não tem problema, porque a fonte está aqui, não nele. O que eu perdoo não esgota o amor que tem em mim, pelo contrário, só transborda, porque está dentro, não está fora. Quando eu perdoo, não é sobre o outro, é sobre mim. Eu já estou transbordando porque ele está dentro de mim, não dentro dele. Quando eu sirvo, eu não estou servindo pelo outro, eu estou servindo porque isso está dentro de mim. Não importa o que o outro faça com isso. Quando eu entrego, quando eu planto, eu não estou diminuindo nada, pelo contrário, a fonte está dentro de mim. Então a gente aprende com essa mulher de 2 Reis que o que sai de você quando está conectado a Deus não te empobrece, pelo contrário, só abre espaço para mais coisas entrarem. A fonte é inesgotável. Enquanto tinha vasilha, Deus encheu. E para finalizar, enquanto você adorar, Ele vai encher.
enquanto você orar de verdade, ele vai encher. Enquanto você entrar no teu quarto de verdade, fechar a porta de verdade, ele vai encher. Enquanto você for obediente de verdade, ele vai encher. Enquanto você for igual criança, não ficar magoado com os outros, revoltado, querer o mal das pessoas porque elas são ruins, ele vai encher. Espírito Santo de Deus. Jesus está perguntando, cadê a vasilha? Hoje você não vai perguntar se Deus pode. Será que Deus pode fazer isso? Pergunta que você vai começar a fazer todo dia é: eu estou levando vasilha o suficiente? O que Ele pode fazer? Ele pode. Ele é a fonte. Então a nossa cabeça começa a mudar. Eu começo a mudar a pergunta, pastor Amor. Eu pergunto se Ele é a fonte inesgotável, o que está faltando? Eu vou levar o que está faltando. Nada mais vai faltar na tua casa. Você tem a fonte. Para com isso. Para de ficar. Você tem a fonte. Essa fonte é inesgotável. Vou finalizar. Já tá. Vou finalizar. Tem uma outra história que me pega muito também. Daquela viúva que só tinha, vocês lembram da história da mulher que só tinha uns gravetinhos e ela só tinha um finalzinho? Ela falou, olha, eu só tenho um pouquinho de pão ainda. E quando terminar isso, vai morrer eu e o meu filho. Acabou. E aí ele fala o seguinte, vai, faz pra mim. Eles estavam numa época de fome. Olha o padrão de Deus aqui. E ele fala, porque enquanto tiver azeite na botija e farinha na panela, independente do tempo de fome. Ou seja, ele está dizendo assim, enquanto você estiver no processo até acabar esse período, Deus nunca vai deixar faltar. Em todo tempo Ele vai prover. Aquilo que parece pouquinho, Deus vai ficar multiplicando para te sustentar até você chegar do outro lado. Agora, para a gente orar, eu quero só voltar para a pergunta do começo, que eu falei que aquela mulher talvez muitas vezes tenha se feito, valeu a pena ter servido? Valeu a pena meu marido ter se entregado tanto? Valeu a pena a minha casa ter servido tanto a Deus? Valeu a pena ser assim que ia terminar? O marido serviu a Deus. Ele morreu. Ele não podia fazer nada pelos filhos e nem pela mulher. Deus mandou um profeta. Deus multiplicou o azeite até encher todas as vasilhas e ela ter para pagar a dívida, libertar os filhos e viver daquilo. Então eu vou te perguntar de novo, valeu a pena? Vale a pena, gente. Vale a pena servir a Deus. No dia que você não puder fazer nada, Ele vai usar pessoas para fazerem por você. No dia que você não aguentar, Ele vai te sustentar. No dia que você falar assim, eu não posso fazer nada, Deus vai se lembrar do que aconteceu. Então quando eu olho para a história dessa mulher, para quem tem ministério como eu olho para a minha vida e eu falo, como vale a pena? Quando eu olho aqui no último dia 19, que foi o dia que a Tainara veio aqui contar o testemunho, que eu me lembro que mesmo ela sendo um milagre vivo, quantos meses ela não conseguia levantar da cama, em depressão, porque ela vivia com medo de amanhã ter que ir para o hospital de novo, passar por cirurgia de novo. Isso dava nela um pânico que ela não conseguia levantar. Ela passava um mês bem e 2 meses mal, na cama, mesmo bem de saúde, mesmo que ela tivesse um dia bom, ela ficava fechada naquele quarto. E hoje, anos depois, eu vejo que ela acorda todos os dias parecendo que vai matar um leão naquele dia. Eu olho para isso e eu falo, vale a pena. Vale a pena porque o médico até curou o corpo, mas Jesus curou o espírito, o coração.
Jesus curou a alma. Aí Jesus fez tudo. E eu quero te dizer, vai valer a pena na tua família, no seu trabalho. Vai valer a pena, o seu testemunho vai falar por você. E eu queria orar hoje pelo teu exceto. A gente falou o tempo inteiro que ela disse assim: eu não tenho nada, exceto um pouquinho de azeite na botija. Eu quero orar pelo teu exceto. O que parece pouco ainda, mas é, cara, o que Deus colocou em você. O que Deus colocou em você não é pouco. Hoje eu estava cantando um louvor o dia inteiro, que para mim tem muito a ver com essa palavra, e sempre que eu vou adorar, mas ele é bem velho, novidade, né, comigo. Ô Michele, você conhece? Não, Michele, nessa você conhece, que fala: as minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Ao teu querer eu as entrego como instrumento de amor. Usa as minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Usa as minhas mãos para ser as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. Usa-me, Senhor, se as minhas mãos te servem, usa-me. Aí a música fala: os meus pés não são mais meus pés, são teus, Senhor. Usa os meus pés e vai buscar de volta aquele que caiu. Usa os meus pés como teu veículo para mudar corações que estão quebrados hoje. E aí eu começo a cantar esse louvor e eu começo a pensar: cara, quando eu entrego a minha vida para Deus, eu preciso entender que eu não estou mais no controle de nada. Aí você entrega a vida para Deus e fica cobrando a Ele: cadê Deus? Eu estou achando pouco. Ele falando: filho, eu te entreguei uma botija, pode transbordar e entregar para os outros, porque eu vou continuar fazendo. Não acabou não, meu irmão, você não chegou no final, não acabou. Deus vai continuar transbordando e há mais. Hoje nós vamos levar algumas vasilhas diante de Deus, vamos colocar o nosso azeite diante dele, e a gente vai ver que essa semana Ele vai continuar produzindo muitos milagres em nome de Jesus.